Olá, eu sou o pastor Eliseu Lemos, aqui da The New Life, Assembleia de Deus aqui de Everett. Quero incentivar você, quero convidar você a assistir essa mensagem, que eu tenho certeza de que Deus vai falar ao teu coração, viu? Em o nome de Jesus. Ouça, porque eu tenho certeza de que Deus vai lhe abençoar. Um grande abraço. Lucas capítulo 2, versículo 36 ao 38. Achou aí? Tá bom, hein? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. De Bíblia aberta, assente-se por gentileza. Assente-se por gentileza. Queridos, eu vou usar como introdução da minha mensagem essa noite um testemunho que eu vi nessas nossas 12 horas de oração. O pastor Eliseu mencionou aqui o nome da nossa irmã em Cristo, a irmã Ailda. Uma senhora muito assim, eu vou usar uma expressão porque ela já é uma senhora, não tem problema. Uma senhora muito fofinha, eu acho ela muito fofinha. É muito querida, o jeitinho dela. Eu não sei se é porque ela é nordestina e o sotaque nordestino me soa muito bem. O sotaque nordestino, eu gosto do jeito nordestino de falar, porque o jeito nordestino de falar, ele me faz lembrar, me dá uma sensação assim de ninho, porque os meus pais são nordestinos, os meus tios são nordestinos, então eu gosto de vez em quando assim, quando escuto um oxe, quando escuto oxente é oxe, não precisa chegar a oxente, não é verdade? É oxe ou oxente, né? Oxente, e eu me lembro da minha avó dizendo assim, menino deixa de ser malino, e aquele sotaque todo. Então, a irmã Hilda, voltando aqui à irmã Hilda, e eu fiquei olhando assim, enquanto eu não sei você, vou falar da minha experiência, enquanto eu lá pelas tantas horas da noite, após a 1 e pouco, por volta das 2 horas, fui superado pelas limitações do meu corpo, não é isso mesmo? Aí fui descansar um pouquinho, às 5:30 eu estava aqui, quando eu estava aqui às 5:30, quem eu olho ali naquele cantinho, numa cadeira de rodas, com a perninha esticada, porque o joelho estava operado, quem eu olhei, quem estava ali naquele canto? Quem estava ali naquele canto era aquela mesma senhorinha fofinha, de sotaque nordestino, que eu encontrei aqui às 7 e pouco da noite, quando eu cheguei. Então a irmã Hilda, ela foi naquele momento assim, um exemplo muito precioso para a nossa vida. Um exemplo muito precioso para a igreja, porque uma senhora com as limitações do corpo, de sei lá quantos anos exatamente ela tem, e ainda, além de ser um corpo já idoso, era um corpo que estava se recuperando de uma cirurgia no joelho, num lugar desconfortável, a beça, que é uma cadeira de rodas, com uma perninha esticada, operada, um corte desse tamanho, e estava ali, e aquela mulher, não acaba a bateria dela, não é possível, gente. E aí no final ainda falando assim, vamos para oração de 24 horas, vamos para oração de 24 horas. Eu falei, Senhor, essa velha não tem bateria para acabar. É um jeitinho de falar, mas sabe, irmãos, que eu quero usar o exemplo da irmã Hilda ali, para falar sobre a importância e como é importante nós sermos perseverantes nos nossos propósitos com Deus. Sabe que a inconstância é um problema seríssimo na nossa vida. Ou seja, o que é essa inconstância? Às vezes nós não perseveramos o quanto deveríamos nos nossos compromissos com as coisas espirituais. Ou seja, às vezes nós iniciamos propósitos, nós em momentos assim que a gente está emocionado, momentos que Deus fala conosco, a gente estabelece propósitos, entretanto,
Quando estamos apenas nós e os propósitos que nós estabelecemos, a tendência é acontecer o que com a gente? A gente desfalecer. Ah, eu não consegui, ah, não deu. Essa palavra, essa justificativa, ah, não deu, ela, dentre outras coisas, ela quer dizer assim, olha, eu preciso reconhecer para você que eu não priorizei isso o suficiente, ou eu não me esforcei o suficiente para isso. Bom, Ana entra na história bíblica de maneira assim muito rápida. Ela entra sem ser anunciada e ela sai também, a gente não sabe aonde ela foi parar depois, mas o exemplo de Ana, as informações que a Bíblia traz sobre a história de Ana são informações muito didáticas e muito preciosas para a nossa vida. Amém, gente? Então tá bom, então vamos voltar para o texto bíblico e vamos olhar um pouquinho com cuidado aqui o que a Bíblia fala sobre Ana. Ana aparece na história bíblica num momento muito precioso. Que momento é esse? O momento em que Jesus está sendo apresentado no templo. Ok? O momento que Jesus está sendo apresentado no templo. Antes da Bíblia falar sobre Ana, a Bíblia fala sobre um outro homem de idade, também cheio do Espírito Santo, que teve uma experiência, e uma experiência também muito poderosa com a chegada de Jesus, que é o Simeão. O Simeão. Simeão também era um senhor já de idade, e que na comunhão dele com o Espírito Santo, ele recebeu uma revelação. O Espírito Santo falou com ele que ele não morreria sem ver o Redentor de Israel, sem ver o Messias. E eu acredito piamente que ele nutriu dentro do coração dele aquela expectativa, aquela promessa. Ao ponto de, ao ver cumprida aquela promessa, ou seja, ao ponto de ele ter em suas mãos, ao ponto dele ele ver o menino, aquele que seria o Redentor de Jerusalém, o Redentor das nações, o Messias. Quando ele viu Jesus, ele cheio do Espírito também, deixou que um cântico brotasse da vida dele. Depois, irmãos, nós poderíamos estudar com muita graça os cânticos da Bíblia. Aquilo que o Espírito Santo gera dentro do coração de homens e mulheres que estão vendo a ação de Deus, mas aquilo é tão intenso que transborda em forma de louvor a Deus. Existem coisas preciosíssimas. E aí existe aqui o cântico de Simeão. É interessante porque o texto diz que Simeão tem um recado. Ele fala aqui, Lucas 2, a partir do 34, que Simeão abençoa o menino, abençoa a mãe do menino, e ele diz para Maria o que vai acontecer com Jesus, e ele diz assim para Maria, olha Maria, esse menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muito Israel. Ou seja, Maria, Jesus vai vir para definir as coisas. Esse é o trabalho dele, o ministério de Jesus vai ser assim, as coisas serão definidas. E aí ele ainda fala algo com Maria, ele diz, Maria, uma espada traspassará a sua própria alma. Maria, você vai experimentar por causa desse menino uma dor profunda, Maria. Mas saiba que essa dor que você vai experimentar dentro do seu coração, vai fazer com que o coração de muitos seja revelado. E aí a mensagem de Simeão, que é o primeiro idoso, o primeiro senhor que está aqui nesse dia tão bonito, é uma mensagem, claro, que ele fala com Maria, nós tomamos conhecimento dessa mensagem, mas quem sai dizendo para todo mundo, como nós lemos aqui, dizendo para todo mundo, quem sai chamando a atenção das pessoas para o fato de que naquele momento, quem estava sendo apresentado no templo era Jesus, é Ana. É Ana quem sai, digamos assim, fazendo um barulho. É Ana quem sai alertando as pessoas, dizendo às pessoas, olha, não é mais um guri, não é mais um bebê que está aqui. Esse menino, ele é a nossa esperança. Por isso, o ministério, o que a Bíblia mostra Ana fazendo, é algo tão precioso. Só que perceba, o que Ana está vivendo nesse dia, esse dia glorioso, é resultado de um processo bem longo. E nós vamos aprender alguma coisa sobre esse processo aqui.
Bom, o texto começa falando para a gente sobre Ana, trazendo algumas informações. Primeiro, verso 36, Lucas 2:36, havia uma profetisa chamada Ana. Olha que coisa interessante. Num tempo em que a Bíblia se cala sobre a voz profética, num tempo que, pelo menos, não profetas bíblicos, não tem profetas bíblicos naquele tempo, nós vemos a Bíblia falar sobre algo que estava sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher era uma profetisa. Aquela mulher tinha sobre ela uma dádiva espiritual, um dom espiritual. Antes mesmo da Bíblia começar a apresentar a ascendência, ou seja, começar a falar da genealogia ou da árvore genealógica, digamos assim, da identidade humana de Ana, a Bíblia começa falando sobre isso que nós poderíamos chamar assim, sobre o carisma, a unção do Espírito Santo que estava sobre Ana. Ana começa a ser definida por aquilo que o Espírito Santo estava colocando sobre a vida dela. A identidade dela começava a ser apresentada como sendo determinada não por aquilo que ela tinha recebido por parte dos homens, mas sim como aquilo que ela tinha recebido da parte de Deus. E assim é conosco, assim é com a gente também. É claro que eu tenho um nome, é claro que eu tenho uma certidão de nascimento, é claro que eu tenho uma identidade lá no Brasil, eu tenho uma identidade aqui na América, lá no Brasil eu tenho um número, aqui também eu tenho um número, e em todo canto eu tenho um número, é muito legal. É claro que as pessoas olham, dizem assim, o Linderson é um pastor, o Linderson é um pastor lá da The New Life, ele é filho do Antônio e da Salete. Existem muitas formas de me definir, é bem verdade. Entretanto, eu devo sempre me lembrar de que antes de ser de carregar sobre mim todas essas definições humanas a meu respeito, sobre mim existe uma identidade espiritual. Eu sou mais do que o Linderson, filho do Antônio e da Salete, que são os meus pais. Mais do que ser filho do Antônio e da Salete, sobre mim hoje pesa uma realidade. Eu sou um redimido em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. Eu sou um homem em quem hoje habita o Espírito Santo de Deus. As maiores verdades ao nosso respeito, perceba, existem verdades sobre nós, ditas pela nossa família, ditas pelo nosso grupo social, ditas lá no nosso trabalho. Existem verdades. É bem verdade que existem verdades ditas por aí a nosso respeito. Só que as informações mais importantes a seu respeito estão escritas naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Por isso que é tão importante quando você for orar, quando você for ter o seu tempo com Deus, você investir no resgate dessas identidades. Senhor, eu estou vindo aqui orar ao Senhor. Isso aqui é uma coisa muito prática. Senhor, eu estou aqui orando ao Senhor. E eu quero dizer, Senhor, que eu acredito na palavra do Senhor que diz que eu sou justificado pela fé. Sabe por quê, Senhor? O inimigo da minha alma está me acusando nesse exato momento, me fazendo lembrar, Senhor, o quanto a minha fé é fraca. Senhor, eu me aproximo do Senhor nesse momento, com base naquilo que a palavra do Senhor diz, que nada, absolutamente nada me separará do seu amor. Sabe por quê, Senhor? Porque eu estou me lembrando das minhas culpas.
E eu confesso as minhas culpas diante do Senhor. E eu sei, Senhor, que em Cristo Jesus eu tenho uma nova identidade. Eu sei que em Cristo Jesus eu sou nova criatura. Eu sei que em Cristo Jesus a minha vida foi refeita. Eu sei que a despeito das minhas limitações, a despeito dos meus pecados, a despeito da minha inconstância, Senhor, a despeito das minhas dúvidas. E eu tenho tantas dúvidas, Senhor, mas eu sei que a despeito de todas essas coisas, sobre mim existe uma preciosa verdade. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu preciso viver como filho, eu preciso andar de acordo. E aí, quando você estiver orando, você resgatando essas verdades a seu respeito, a sua oração vai fluir de tal maneira que quando você perceber, já passou o tempo. Isso vai ser demais. Isso vai ser demais. Mas Ana é essa mulher que começa a ser definida aqui no verso 36, a partir dessa realidade. Ela é uma profetisa. Ela fala as coisas que estão no coração de Deus. Ela fala as coisas que ela recebe como revelação de Deus para a vida dela e para a vida dos outros. Ana, filha de Fanuel, nós não temos referência sobre o seu pai, da tribo de Aser, uma das tribos de Israel. E não é uma tribo tão expressiva, não. Sabia que tem gente hoje que acredita que naquele tempo, já essas tribos menos conhecidas, as pessoas nem sabiam exatamente quem era dessas tribos. Prova de que Ana é uma mulher que sobre ela pesava uma identidade espiritual, mas ela não tinha pedigree. Ela não tinha necessariamente um sobrenome. E além de ela não ter pedigree, vamos dizer essa expressão, além dela não ter um sobrenome, ela é uma pessoa que está vivendo uma condição difícil há muito tempo. Ela está vivendo uma condição difícil há muito tempo. O texto diz que Ana era avançada em dias e que vivera com seu marido 7 anos desde que ela se casou. E que ela tinha, naquele momento, 84 anos. Então vamos pensar aqui algumas coisas. Ana é uma mulher viúva de 84 anos, e o texto diz uma informação importante, que ela viveu 7 anos com seu marido desde que se casou. Vamos parar para fazer uma conta simples aqui? As meninas na época de Jesus, vamos dizer que as colegas de escola de Ana, vamos usar essa linguagem, se casavam em média quando elas tinham seus 14 anos. Se Ana casou muito tarde para a sua época, ela se casou com 17. Então vamos partir de um princípio que ela se casou para a sua época com 17 anos. E aí o texto diz assim, que ela viveu com seu marido 7 anos desde que se casara. Essa palavra, essa expressão, desde que se casara, literalmente na língua grega quer dizer desde o dia que ela deixou de ser virgem. Quer dizer, literalmente, a palavra partenias, desde que ela deixou de ser virgem. Ou seja, ela era casada com esse homem, se casou com esse homem jovem, se casou apenas com esse homem e viveu 7 anos casada com ele. Mas esse homem morreu. Então, para pensar comigo. Vamos fazer uma conta para arredondar. Que Ana tinha 17 anos quando casou, ela ficou casada 7 anos. Vamos supor, então, que ela ficou viúva aos 24 anos. E agora ela é uma mulher de 84 anos. Que, aos 84 anos, vivia como uma viúva. Bom, talvez para a gente não seja algo... A gente sabe que não era fácil ser uma viúva naquele tempo, mas a gente não consegue entender socialmente quais são as consequências disso. A viúva era alguém que vivia numa condição, gente, de profunda dependência dos outros. De profunda dependência dos outros. Por quê? Porque o marido não era só alguém que trazia sustento para dentro de casa.
O marido não era só o sustento da mulher, o marido era também aquele através de quem a mulher se projetava socialmente. Então me permita usar uma linguagem, uma expressão, uma explicação. Naquele tempo, o marido era a credencial da mulher na sociedade. Era a credencial da mulher da sociedade. Uma mulher era definida a partir do homem mais próximo que estava dela. Então, tanto é que aqui ela não tem marido, ela é apresentada como filha de Fanuel. Se ela tivesse um marido aqui, com certeza, a referência de identidade dela seria o marido. E aí é no meio dessa situação complexa, vivida. Então, se Ana ficou viúva aos 64 anos, aos 24 anos, então, gente, é só uma conta simples. Tem 60 anos, porque aqui ela tem 84. Tem 60 anos que Ana está vivendo a viuvez. Só que o que acontece, gente? Pela maneira como o texto apresenta Ana, pelo jeito como o texto apresenta Ana, lá no versículo 37, o texto diz que Ana não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Eu vou surfar nos comentários que eu já consultei sobre essa passagem, dizendo que, embora a gente não saiba exatamente qual foi o dia e a hora, e como Ana iniciou essa jornada de dedicação ao templo, em orações e jejuns e a adoração, pela maneira como o texto é apresentado, parece que Lucas está querendo dizer algo para a gente. Olha, é bem provável que pouco tempo depois que Ana experimentou a viuvez, ela passou a se dedicar a um propósito. Ainda que ela estivesse vivendo essa condição desfavorável, ainda que ela estivesse vivendo uma condição complicada socialmente, ela passou a se dedicar ao propósito. Porque parece que é isso que Lucas quer dizer com a gente, quando ele diz, esta não deixava o templo. Não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Deixa eu dizer uma coisa importante para você essa noite. Sabe, queridos, um dos principais papéis, ou uma das principais funções dos momentos difíceis que nós enfrentamos na vida, é exatamente esse. É muito mais fácil nós decidirmos nos dedicar a propósitos com Deus em momentos difíceis do que em momentos que nós estamos de sapato folgado. Como é que é a expressão? De sapato folgado e sombra e água fresca, etc, etc. Por isso eu quero dizer para você, quem sabe você não está experimentando a viuvez literal. Quem sabe você é uma pessoa que está vivendo um tempo até, digamos, material, relativamente interessante. Talvez você esteja conseguindo fazer alguma reserva financeira, realizar alguns sonhos materiais. Entretanto, existe em você algo. Do mesmo jeito que Ana não tinha uma referência, Ana não tinha, digamos assim, uma identidade, uma referência social naquela época, quem sabe você hoje também não tem uma referência para você no reino de Deus. E o que é essa referência para você no reino de Deus? Um propósito. Um propósito. Quem sabe você está vivendo sem uma referência na sua vida espiritual. Você não tem um propósito com Deus. Você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de leitura bíblica, você não é um dizimista fiel, você não é um ofertante fiel, você não se dedica ao ministério da igreja. Você não tem referência. Eu diria para você que essa vida sem referência, ou seja, a vida espiritual, você tem que ter referências concretas. Quem é você na vida da igreja? Quem é você na vida da igreja? Qual é a sua referência na comunidade? Olha que bonito, Ana é apresentada na história a partir de um dom, a profetisa. Eu sei que Deus a salvou e derramou sobre ela o carisma da profecia, o dom da profecia. A igreja conhece os seus dons?
Você dá vazão para os seus dons, sejam esses dons espirituais ou habilidades naturais. Aquilo que Deus deu a você está sendo conhecido pela sua comunidade? Esse momento é um excelente momento, tanto em termos de nós como igreja, quanto também acredito que um momento oportuno. Vou me apropriar da aula do pastor Daniel Barcelos hoje de manhã. Hoje é o Kairos, na verdade. Hoje é o tempo oportuno para você, então, estabelecer um propósito. Sair daqui hoje com uma decisão. A minha vida com Deus vai ter uma forma, ou seja, eu estabelecerei propósitos, eu estabelecerei compromissos, eu vou andar, presta atenção, existe uma palavra, gente, a gente tomar um pouco de cuidado, que existem momentos que ela é muito difícil, e ela pode ser perigosa, mas existem outros que ela é extremamente importante. Entenda o que eu quero dizer, você precisa ter uma rotina no reino de Deus. Entenda isso que eu quero dizer. Você precisa ter uma rotina, ou seja, você precisa ter compromissos fixos, de alguma forma, com a obra de Deus, assim como foi Ana. Num momento desfavorável, num momento complicado, numa situação complexa do ponto de vista social, nós vemos o texto indicando para a gente que Ana sai da condição de ser uma pobre viúva na sociedade, mais uma pobre viúva que deveria ser sustentada pelo templo, mais uma pobre viúva que estava dependendo do favor dos outros, mais uma vulnerável social para ser uma intercessora, uma adoradora, uma mulher de vida constante, de compromisso fixo, uma mulher de caráter, pelo menos com as coisas de Deus, como aparece aqui na Escritura, uma mulher de caráter e de compromisso robusto, forte e firme, uma mulher de resoluções firmes no reino de Deus. É essa Ana. As Anas em geral são gente boa, não é isso mesmo, gente? Hein, pastor Eliseu? Tremendas. As Anas e as Denises. Olha, são top das galáxias. Bom, gente, escute. Então agora nós vamos encontrar a Ana nesse compromisso. Dia e noite. Nós não sabemos se ela morava. Dificilmente Ana morava no templo. Não é disso que está falando aqui. Mas Ana era uma presença constante naquele tempo. E aí, naquele templo. E aí, olha só, gente. Ana não ia ao templo para saber da vida dos outros. Ela não ia ao templo para acompanhar a última novidade. Gente, é verdade que aquele sacerdote divorciou. Se Ana fosse mineira, diria: menina, sério, boba. Não é verdade? As mineiras não falam assim, os mineiros, faz isso não, bobo, né? Ana não estava ali para saber sobre a última novidade do mundo gospel, do mundo gospel sacerdotal. Ana também não estava se importando com quem estava, digamos assim, lacrando na internet. Né? Ana estava ali com um foco e um interesse muito claro, que para mim é o segredo da perseverança de Ana por tanto tempo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Aquilo que é o foco de Ana é também a fonte onde Ana se alimenta no seu propósito. Vou dizer isso para você de novo. Nós vamos perceber que aquilo que era o foco de Ana era também o lugar onde Ana se alimentava para continuar perseverando. O que o texto bíblico diz que Ana ia fazer no templo? O texto bíblico diz que a Ana não deixava o templo, mas ela adorava de dia e noite. Então preste atenção. O que Ana fazia no templo? Ana adorava. Ana adorava. Deixa eu dizer uma coisa para você. É claro, preste bem atenção, é claro que a gente associa imediatamente a adoração com música, principalmente no ambiente do templo.
Então, provavelmente, Ana fazia parte do ministério de louvor do templo. Será que Ana era tipo a Milma? Ela cantava e tocava teclado? Será que a Ana era tipo quem? Tipo quem? Eu não sei. Eu acho que dificilmente Ana está envolvida com a música. Essa expressão, Ana adorava, normalmente a gente associa com música. Porque para a gente música virou um sinônimo de adoração. Mas a música não é um sinônimo de adoração. A música pode ser um instrumento da nossa adoração. Assim como as ofertas podem ser um instrumento, um meio para nós adorarmos. Assim como a pregação da palavra, assim como a dedicação, a limpeza do templo. Então, o que Ana está fazendo aqui? Ana está no templo para cumprir o propósito do templo. Qual que é o propósito do templo? Reunir os adoradores. O que é o templo? O que é o santuário? O ambiente onde os adoradores se encontram vez ou outra, no nosso caso, uma vez por semana. O ambiente onde os adoradores se encontram, para quê? Para que ao se encontrarem, possam juntos expressar o seu louvor, expressar a sua adoração e serem munidos pelo Espírito Santo e pela palavra para continuarem adorando a Deus lá fora. Para continuarem adorando a Deus lá fora. E Ana vai adorar. E a adoração de Ana, ou seja, o culto que Ana prestava, ele tinha duas partes muito claras aqui no texto. Ana ia adorar, e adorava a Deus, mostrava a profundidade do seu relacionamento com Deus, perseverando, quem sabe por esses 60 anos, a partir de duas realidades. O texto fala do jejum e da oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou citar a frase de um pensador cristão, que ele diz assim: a amizade com Deus é como a amizade com um amigo assim, um amigo humano. A amizade com Deus é como a amizade com um amigo humano. Ela é informal, mas ela não é disforme. Bom, deixa eu explicar isso para você. Eu sou amigo do Osias. De muito tempo. Já vi o Osias, gente, em coisas... Não vou nem falar para você. Só depois do culto, se você quiser saber, me procure, que eu tenho uns brincadeira. Eu sou amigo do Osias. Eu tenho muita liberdade com o Osias. O Osias não precisa marcar hora comigo. Entretanto, se no domingo de tarde o Osias chegar lá na minha casa, sem me avisar, e bater a porta da minha casa: ô Lenderson, eu vim aqui tomar um café com você. Que hora? 3 horas da tarde. Ele vai ter que esperar na escada. Por quê? Porque ainda que ele seja meu amigo, às 3 horas da tarde do domingo eu tenho uma rotina familiar e pessoal, que eu não dou ao Osias o direito de fazer o que quer com ela. Do mesmo jeito, se eu for à casa dele. Então, a minha amizade com Osias é informal. Ele não precisa mandar um ofício para mim, dizendo assim: ó, Linderson, venho por meio desta solicitar autorização para fazer uma visita com você e tomar um cafezinho. Não. Entretanto, mesmo que nós tenhamos um relacionamento informal, existem alguns princípios no nosso relacionamento que têm que ser obedecidos. Têm que ser obedecidos. Ponto. A amizade com Deus é do mesmo jeito. A amizade com Deus é do mesmo jeito. O relacionamento com Deus é do mesmo jeito. Se você não tem princípios, se você não sabe quais são os princípios que governam sua amizade com Deus, saiba, é bem provável que você não seja tão amigo de Deus quanto você acha que é. Porque quanto mais intimidade eu tenho com meu amigo Osias, mais eu sou estimulado a respeitar os limites que ele mesmo coloca para mim. Mais interessado eu sou em respeitá-lo como ele é. Do mesmo jeito o nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus. Não podemos dizer que somos amigos de Deus pelo único e simples fato de sabermos que Ele nos ama.
Saber alguma coisa não muda nada necessariamente na sua vida. Saber não é a coisa mais importante que você tem para fazer a respeito de Deus. Saber algo não é o suficiente para você perseverar naquele algo. Saber algo a respeito de Deus, saber que Deus te ama, saber versículo da Bíblia de cor, isso pode não fazer nenhum efeito sobre você, a menos que você, de posse das coisas que você sabe a respeito de Deus, comece a desenvolver com Ele princípios para o relacionamento. E às vezes, a gente não persevera nas coisas de Deus, sabe por quê? Porque a gente nem sabe exatamente o que Deus espera de nós. Tem gente que não ora porque simplesmente não descobriu os princípios da oração. Não sabe nem para que ora. E aí é difícil realmente você ver, desfrutar uma coisa que você não sabe como funciona. Ana tem no compromisso dela com Deus duas coisas muito claras: oração e jejum. Oração e jejum. Regularidade. E aí é interessante porque, para mim, aqui está o segredo de tanta perseverança na vida de Ana. Dela é através da oração e do jejum que Ana conseguiu alimentar o seu caráter e encontrar esperança para, a despeito das coisas difíceis da vida dela, perseverar com Deus. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, olha, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, esses momentos em que nós investimos para estar com Deus, perceba, pastor, eu vou de novo pegar assim uma marmitinha lá da aula do pastor Daniel. Eu vou requentar um pedacinho da aula do pastor Daniel hoje de manhã. É claro que Deus está com você em todos os lugares. É claro que você pode falar com Deus o tempo todo. Você pode ir ali no banheiro agora e estar lá e fala com Deus. É verdade, você pode estar ali e falar. Agora, essas coisas nunca substituirão o seu compromisso pessoal de se consagrar por 1 hora, por 40 minutos, por 10 minutos, enfim, o seu compromisso pessoal de se consagrar para estar exclusivamente com Deus. Esse é o significado da palavra consagração. É você separar uma coisa para estar inteiramente dedicada a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. À medida que você conseguir investir mais tempo, à medida que você conseguir dedicar-se mais a essa jornada espiritual com o Senhor, você vai ver que você estará cada vez mais atraído à presença de Deus. Quanto mais da presença de Deus você experimenta, mais a presença de Deus te cativa, mais a presença de Deus te atrai. Eu acho interessante no Salmo 27, o salmista dizendo assim: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe que Davi está falando do tabernáculo, amém? Aquele é um salmo atribuído a Davi, e ele está falando do tabernáculo, não é nem o templo ainda, não é nem o templo bonito que Salomão construiu. E deixa eu dizer uma coisa para você, muito provavelmente, sabe qual que é aquele tabernáculo? É o tabernáculo que foi construído pelo próprio Davi. É um tabernáculo mais simples do que o tabernáculo que foi construído por Moisés. Quando Davi traz a arca novamente, Davi constrói um tabernáculo, uma tenda, muito simples. Muito simples. Só que agora o que acontece? Nessa tenda que Davi vai usar para abrigar a arca do Senhor, existe um diferencial. Davi estabelece uma escala de louvor a Deus 24 horas por dia. Ele estabelece músicos para estarem ali. Então Davi faz para contemplar a beleza do Senhor. Presta atenção. Eu tenho pedido a Deus para me dar fome pelas coisas espirituais. Irmãos,
A beleza da palavra de Deus não é só para ser conhecida. A beleza da palavra de Deus é para ser desfrutada. A Bíblia, o ensino bíblico que é liberado desse púlpito, não é para ser, que bonito, que profundo aquilo que o pastor falou. Presta atenção. Que bonito aquilo que o pastor ensinou na escola bíblica. Nunca tinha visto falar disso a respeito desse versículo. Você fica admirado com o ensino, mas isso não te deixa mais apaixonado com Jesus. Porque é como uma cozinha que cozinha um alimento, como diz o pastor Jeremias Pereira, sustância. Uma cozinha que cozinha um alimento sustância, que serve esse alimento para você, e você leva esse alimento que é servido para você no culto e faz muitas vezes com ele a mesma coisa que você faz com a comida que pega em outros lugares. Você coloca esqueci o nome daquele negócio, num container, não é verdade? Coloca lá no fundo da sua geladeira e aquilo fica lá dentro esperando até o dia que você vai olhar e vai dizer, não serve, já passou muitos dias, não serve mais. Faça um exercício de se deixar, eu vou usar uma palavra, estou em casa, fica à vontade, se deixar encantar pela beleza da lei de Deus, pela beleza dos estatutos de Deus. Você pega essa comida que vai sendo servida para você e você leva ela para casa e você se alimenta dela. Presta atenção, pega um versículo que é ministrado, pega uma frase, pega uma palavra, se apropria, diz, isso daqui é para mim, eu vou comer isso quando chegar em casa, eu vou orar esse negócio, e sabe o que vai acontecer? À medida que você se dedicar espiritualmente à palavra que você tem recebido, essa palavra vai germinar em você. É por isso, gente, que a gente muitas vezes se torna crente girino. Nossa cabeça é cheia de doutrina, cheia de ensino, cheia de as verdades. Nós temos assim um detector de heresia, né, pastor Eliseu? O sujeito sobe aqui no púlpito, se ele pregar 2 minutos de heresia, já tem lá o pastor, já torce o nariz, o outro lá já fica meio assim, o outro lá no fundo já olha, isso aí não está cheirando ao que a gente está acostumado. É verdade. Só que perceba, os tesouros da palavra de Deus, eles não são apenas para transformar você num caça-heresia. Eles são para você se apropriar deles, para eles darem forma ao seu relacionamento com Deus. Você não sabe o que orar? Abre a Bíblia num salmo e começa a orar o salmo. Você não sabe o que cantar? Começa a cantar um versículo da palavra de Deus. Você não tem nada. Deus, quantas vezes já aconteceu comigo? Cansado, atribulado, ansioso, chateado com um monte de coisas. Eu ia orar porque sabia que precisava orar e estava ali para orar e dizer, Senhor, não tem nada para falar contigo. Eu não tenho repertório em mim mesmo, a minha mente está toda confusa. Senhor, mas eu vou ler um salmo para o Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, à boca. E tu, Senhor, já conheces toda. E você vai lendo o salmo. Ore, presta atenção que eu vou dizer para você. Quer que a sua vida de oração seja revolucionada, de forma que você persevere, ore a Bíblia. Não tem o que orar, está confuso, está tendo sono. Presta atenção, porque é uma coisa, ainda bem que ninguém vai ficar sabendo disso, né? Pregue a Bíblia para Deus. Me permitam isso, meus irmãos. Senhor, a tua palavra aqui está dizendo isso. A tua palavra está dizendo isso, e eu pego isso para mim, eu sei que isso daqui é para mim, é uma verdade minha, e sabe o que vai acontecendo com a sua vida com Deus? A sua vida com Deus vai ganhando forma, o seu relacionamento e o seu caráter cristão não vai ficar tipo, como é que aquele negócio que as crianças... Slime, sabe? Slime, sabe o que é slime? Quem é pai aqui? Sabe? Quem sabe o que é slime?
Tá vendo? Só os pais aqui, a avó, sabem o que é slime. Não sabe o que é. O pastor Eliseu perguntou, o que é isso? O pastor... O slime é uma massinha que as crianças pegam e fazem assim com aquilo. Tipo uma geleca, um negócio. Geleca, vocês sabem o que é, né? É isso, pastor Eliseu. Era o que eu tinha, é o que eu tinha para falar. É o que está lá. É uma geleca, eles pegam aquilo e ficam amassando. E aquele negócio, quando muda de ambiente, aquilo vai se espalhando, 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 sem forma. E não é assim muitas vezes? A falta de perseverança nos leva a sermos cristãos com uma vida com Deus sem forma. Em que sentido? Algo que não tem forma é algo que o quê? Que vai se adequar ao momento. Estou alegre, aí eu venho para o culto e fico eufórico. Venho para o culto e fico eufórico. Mas aí eu estou down, estou para baixo. Eu estou triste, estou revoltado. Estou desanimado hoje. Aí eu não oro. Estou meio assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode viver uma vida com Deus à mercê do seu humor, à mercê das circunstâncias. Aqui, para mim, está a grande lição da vida de Ana. São essas disciplinas espirituais do jejum e da oração, às quais Ana se dedicava, que mantinham Ana de pé firme no seu propósito. Sabe de uma coisa? Quando você vive esse ambiente, essa rotina espiritual, essa constância espiritual, com o passar do tempo, é como se a sua atenção mudasse de endereço. Entenda isso. Como assim a nossa atenção muda de endereço? É isso mesmo. Sabe que quando a gente está negligente na nossa vida com Deus, e vou dizer para você que isso acontece comigo também, quando eu estou negligente, fraquejando, quando eu estou vivendo uma vida de oração aquém daquela que se espera de mim, sabe o que começa a acontecer? Os problemas desse tamanho são superdimensionados. Os desafios tão pequenos se tornam desafios muito maiores. Perceba, não é que eles se tornam desafios maiores, eles são os mesmos desafios. O problema é que eu estou limitado a lidar com esses desafios a partir do que os meus olhos veem. Esse é um problema. Isso causa inconstância na vida com Deus. Lidar com as coisas pura e simplesmente a partir do que os olhos veem. Sabe que o apóstolo Paulo escreve uma carta, você já deve ter ouvido falar dela, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo, no capítulo 4, ele diz um negócio muito interessante. Ele diz assim, olha, temos porém esse tesouro, ou seja, a revelação do Evangelho, em vaso de barro, para que o poder seja de Deus, não nosso. Aí ele vai dizer assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você fala assim, oh man, quem que é esse cara aí? Oh man, quem que é esse cara aí? O super Paulo? Não, ele é um super Paulo, porque ele está lá, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, a vida sofre agitações de vez em quando. A vida sofre agitações, mas isso não sufoca ele. Aí ele diz, em tudo somos perplexos. Ou seja, tem coisa na vida dele que ele não entende. Perplexo é quando você... Fiquei confuso agora, não entendi nada. Fica perplexo, porém não desanima. Aí ele diz, perseguidos, porque tem hora que as pessoas se levantam contra a gente. Mas eu sei que eu sou perseguido, mas eu tenho um amparo. Eu nunca estou sozinho. Aí ele diz abatidos, porque tem golpes fortes na vida da gente.
Tem coisas que nos golpeiam, que a gente fica no chão, abatido, perde as forças, porém não destruídos. Aí você diz assim: Paulo, o que está pegando? Passa a receita. O que é isso, filho? É dieta low carb? Você está tomando aquelas vitaminas lá? É o quê? Aí Paulo diz lá no verso 16: por isso não desanimamos. Agora conta, por que você não desanima? Por isso não desanimamos. Aí ele diz assim, lá no verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Saquei, Paulo, onde é que está o seu segredo? O seu segredo é porque no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, a sua atenção, o seu foco, a sua percepção das coisas está direcionada para o invisível, para as coisas que não se veem. A oração constante, a perseverança na leitura bíblica, na oração, na frequência aos cultos, na adoração, a perseverança em todas as disciplinas que Deus te dá: oração, leitura da Bíblia, jejum, confissão de pecados, entregar os seus dízimos, as suas ofertas, congregar com os irmãos. A perseverança nas coisas de Deus fará de você uma pessoa sensível ao mundo espiritual, e você vai deixar de lidar com as coisas pura e simplesmente a partir da maneira como elas se apresentam para você. Ou seja, você vai lidar com as coisas, com o mundo que você vive, não fundamentalmente a partir do que os seus olhos veem. Quanto mais você persevera no seu relacionamento com Deus, mais atraído ao invisível você é. E aí você se lembra que as coisas não são determinadas no mundo visível. As coisas são determinadas no mundo invisível. É por isso que Paulo fala, atentando para as coisas que não se veem. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que cabe nos meus olhos é transitório. Tudo aquilo que cabe nos meus olhos é passageiro. Mas aquilo que eu acesso não com os meus olhos, mas com a minha fé, aquilo que eu lido, não com as minhas mãos, mas com a minha intercessão, ou seja, aquilo que é no mundo invisível, aquilo que é na realidade espiritual, isso daí eu posso confiar. Aí Paulo diz: por isso não desanimamos. Porque ainda que eu sofra problemas nessa vida, eu não me oriento apenas pelos recursos dessa vida. Apenas pelos recursos dessa vida. É por isso que Ana persevera. É por isso que Ana agora vai ter aquela experiência de, presta atenção aqui, ó. E aí eu já vou terminar. É por isso que Ana vai ter a experiência de, depois de tanto tempo de perseverança e dedicação ao Senhor, ter sensibilidade espiritual para olhar o menino Jesus, olhar o Salvador sendo apresentado no templo e sair dizendo para as pessoas: gente, chegou o Redentor. Porque Ana, gente, ela sai de, verso, já perdi, está aqui. Vamos lá, Lucas capítulo 2, verso 38. E chegando naquela hora, que hora? A hora que o cântico de Simeão estava sendo entoado, a hora que as pessoas estavam sendo agitadas, porque o menino Jesus, o Salvador, o Messias, a esperança estava chegando ali dentro daquele templo. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, oh aleluia, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Ela dizia assim: olha, dentro do seu coração tem
A mesma expectativa que estava dentro do meu coração. Mas saiba de uma coisa, aquilo que você espera já chegou, já é, Jesus já está aí. E ela dizia assim, Protó, você está guardando a esperança de Israel? Existe um anseio por justiça no seu coração? Existe um anseio por salvação no seu coração? Saiba que chegou, você não precisa esperar mais, você não... Gente, esse movimento é um movimento que... A constância com Deus, a perseverança com Deus, a dedicação a um propósito com Deus, vai sobrenaturalmente impulsionar você para o testemunho. Aquilo que você colhe no secreto vai te arremessar para o testemunho público. Aquilo que você se alimenta na sua vida com Deus, vai te lançar e vai te arremessar e fazer de você, preste atenção, fazer de você mais um que diz, sabe o que você está esperando? Está esperando a redenção? Saiba, a redenção já chegou, Jesus já chegou. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui. Viesse aqui. A redenção já chegou. Sabe aquele amigo seu, preste atenção, sabe aquele amigo seu viciado em drogas? Sabe aquele amigo seu viciado em promiscuidade sexual? Sabe aquele amigo seu que está destruindo a família dele por causa de dinheiro? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O problema dessas pessoas não é droga, não é vício em sexo e não é vício em dinheiro fundamentalmente. Sabe o que essas pessoas estão precisando? Redenção. A grande questão é que elas estão tentando encontrar redenção, algumas no vício sexual, outras encontrar redenção no vício das drogas, outros estão procurando redenção nas aventuras amorosas por aí, no dinheiro. Então você que tem vida com Deus, você que tem relacionamento com Deus, você pode dizer a eles, olha só, a redenção que você espera no dinheiro, a redenção que você espera na posição social, a redenção que você espera para a sua alma, sabe? Esse camarada que está dizendo assim, meu casamento perdeu a graça, e aí agora eu vou deixar minha mulher, vou deixar meu esposo. O problema é que ele está procurando redenção para a alma dele no casamento. Redenção é uma coisa grande demais. Nenhum casamento dá conta de redimir a gente. Aí você pode dizer para ele, sabe de uma coisa? O que você espera já chegou. O que você espera já está à sua disposição. E é Cristo Jesus. Basta você ser perseverante. Eu estou dizendo para você como igreja. Fique um pouquinho de pé comigo, por gentileza. Você precisa ser perseverante. Você precisa ser perseverante. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos nos apegar e ser como Ana. Ser como Ana. Olha, eu não vim nessa oração. Eu não vim nessa reunião de oração. Mas a próxima eu estou lá. A próxima eu estou lá. Olha, eu não fui a esse culto, eu não fui a essa escola bíblica dominical, mas eu estarei lá na próxima. Olha, essa semana eu falhei, eu não dediquei o meu dízimo ao Senhor, não devolvi o meu dízimo ao Senhor, mas eu vou fazê-lo na próxima semana. Eu vou fazê-lo na próxima semana. Hoje eu dormi sem orar, sem ler a Bíblia, mas amanhã eu vou tentar de novo, eu vou fazer de novo. E aí, à medida que você for constante, à medida que você perseverar, à medida que você deixar que a sua vida com Deus tenha uma forma, não seja um slime, né, que eu falei? Slime, que fica sem forma de nada, como uma geleca, uma papa, um mingau, uma cremogema. Ih, ó, cremogema antigo isso. Eu queria orar por você, que acha que precisa de mais constância, que acha que precisa de mais perseverança e que quer fazer um compromisso firme
de andar com o Senhor e de crescer nas coisas espirituais, e que quer ser disciplinado nas coisas de Deus, e que quer ter constância na sua vida com Deus, eu gostaria de orar por você, que você saísse do seu lugar, e se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar com você em nome de Jesus. Você que quer ser constante, que diz assim: Linda, eu preciso firmar, eu preciso ser perseverante, eu não posso deixar.